Irmãos, podem sentar-se. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. É um trecho conhecido de todos nós. Diz, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Irmãos, nesta semana que passou, eu recebi a notícia de que uma pessoa minha conhecida e amiga, na cidade de Beja, partiu deste mundo. É uma pessoa que eu conhecia bem, também lá da igreja de Beja, onde eu conheci o Evangelho e onde eu comecei a servir ao Senhor. E essa pessoa que partiu esta semana, quando eu saí de Beja em 1991, ela era membro da igreja. A história da sua família não foi agradável, porque naquela altura ela viu partir a sua filha mais nova, ainda adolescente, foi levada por uma doença grave. Depois, mais tarde, viu partir o outro seu filho, que foi meu colega de escola. E há pouco tempo, talvez um ano atrás, também partiu o seu marido. E agora, por fim, partiu ela. E o tema da mensagem de hoje é vida e morte. A certeza da morte é o primeiro ponto da mensagem. A morte é uma certeza e esta é a realidade da nossa vida. A Escritura é muito clara sobre esta verdade que todos nós já sabemos e devíamos saber. Aos homens está ordenado, está determinado morrerem uma vez. Nós temos na nossa vida muitas coisas que são incertas. Fazemos planos para muitas coisas que não chegam a acontecer. E outras vezes elas acontecem da maneira que nós não planeamos. Nós antecipamos muitas coisas que depois não sucedem também como nós queríamos. Mas há uma coisa, quer nós planeemos, quer não, de que todos podemos estar certos. Nós podemos estar totalmente certos de que iremos morrer. É a coisa mais certa que o ser humano pode ter. E este é um ponto que queremos deixar bem claro esta tarde. É absoluta e totalmente certo que nós iremos um dia morrer. Se o Senhor Jesus Cristo não vier em breve, na sua segunda vinda, como Ele prometeu, e estando nós vivos, então nesse dia da sua vinda, do seu regresso, subiremos da terra ao céu com Ele. Deixamos o nosso corpo cá neste mundo, mas nós vamos subir com Ele, ressurretos, da terra para o céu. É o arrebatamento, como Paulo escreveu a Tito 2,13, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Mas, se isto não ocorrer, se Jesus não vier antes, é totalmente certo que nós iremos morrer. E esta realidade é muito forte e muitos nem sequer querem pensar nesta verdade. Não querem pensar que esta vida vai chegar ao fim. E há outros que acham que esta vida acaba, os olhos fecham-se, a pessoa é sepultada e tudo acabou. É aquela ideia de que a vida é uma passagem que nós temos por esta terra, por este mundo, e quando acaba, acaba. Termina ali no cemitério. É o que muitos pensam. Mas a verdade e a realidade é que as coisas não são bem assim.
A vida não termina assim tão simplesmente. E o segundo ponto da nossa mensagem, depois do primeiro, que é a certeza da morte, como diz, aos homens está ordenado morrerem uma vez. O segundo ponto é, estás então preparado para morrer? A coisa mais incrível a que nós assistimos é que as pessoas não fazem qualquer tipo de preparação para aquilo que é a maior certeza da vida. Não fazem. As pessoas vivem a sua vida e não se preparam para aquilo que é a maior certeza para a pessoa humana. É que vamos todos morrer. Parece que há uma espécie de desligamento desta realidade e as pessoas vivem a sua vida normalmente e não se preparam para o dia da sua morte. As pessoas fazem planos para muitas coisas na vida. Preparam-se para se casar, preparam-se para ter os seus filhos, preparam-se para se reformarem, para esse tempo que vai estar à sua frente, depois de terem trabalhado 30, 40, 50 anos, finalmente virá a reforma. Mas a verdade é que até essa reforma não é certa. Nós podemos partir deste mundo antes da reforma. O que é certo, sim, absolutamente certo, é que vamos todos morrer. E a maior pergunta é esta: estás preparado para o dia da tua morte? Sim, porque esse dia, o dia da nossa morte, ele vai chegar e nada o pode impedir, nada o pode parar. E por isso a pergunta é, estás preparado para esse dia? Não pensar no dia da nossa morte não adianta nada, porque ele virá na mesma. Morrem crianças, morrem jovens, morrem de todas as idades. A morte não respeita absolutamente ninguém. A morte é totalmente certa. Vejam bem o texto de Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. É a certeza. Mas olhem que neste versículo tão pequeno e tão simples, ele prossegue. Vindo depois disso, o juízo. Reparem que a palavra de Deus não dá ali simplesmente esta certeza. Aos homens está determinado, ordenado, morrerem uma vez. Não termina, quer dizer, está a dizer, não termina tudo. Quando morreres, não termina tudo. Diz aqui, há qualquer coisa que vem depois, que vem a seguir. A seguir, à hora da morte, diz, vindo depois disso, o juízo. Então a Bíblia conclui aqui que, apesar da vida deixar o nosso corpo, que morre, a Bíblia está a dizer, olha, mas não termina tudo. É de facto apenas o princípio para outra existência, para outra realidade. Vejam as palavras, vindo depois disso. Há qualquer coisa depois da morte. Há qualquer coisa a seguir. É por isso que a pergunta se mantém. Olha, estás preparado? Já fizeste provisão para a tua morte? É bem mais fácil pensar que tudo finalmente acaba, sofrimento, a dor, a tristeza, a desilusão, finalmente tudo terminou na morte. Mas a Bíblia diz que não. Que a seguir as coisas continuam. Pensem nisso, irmãos. A morte não vem sobre nós, essa morte que é certa, não vem sobre nós por causa de qualquer mal que nós fizemos na nossa vida. Não é porque eu errei, eu transgredi, eu fiz isto e por isso eu vou morrer. Não. A morte já existia muito antes de nós nascermos. A morte já existia muito antes de nós existirmos aqui. A morte é o resultado da rebelião do homem contra Deus. Quando o homem pecou, primeiro homem, pecou, quando o primeiro homem desobedeceu às leis divinas, essa transgressão, esse pecado trouxe a morte sobre a humanidade. Trouxe a morte sobre toda a existência. Paulo escreveu em Romanos 5,12: portanto,
como por um homem, vejam, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então esta é uma realidade incontornável. Todos vamos morrer, mas não termina tudo aí. A seguir à morte vem o juízo, vem o julgamento de Deus, a fim de recebermos das mãos de Deus ou a vida eterna com Ele, ou a perdição eterna. Então a pergunta mantém-se: estás preparado? Estás a preparar-te para o dia da tua morte? Mas o que é que esta preparação não tem a ver? Preparar-se para o dia da morte não tem a ver com ter já a campa ou o jazigo no cemitério. Não tem a ver com as coisas que se vão fazer no funeral, as músicas, os hinos, os cânticos. Quem é que vai dirigir? Não é esse tipo de preparação que a Bíblia fala. Fala do momento em que a tua alma, o teu espírito deixam este teu corpo para trás e no dia da morte partes deste mundo, partes desta terra e vais encarar Deus. Estás preparado para esse dia? Nós estamos a começar um novo ano e nós não sabemos se neste ano, quem é que neste ano enfrentará a morte. O governo não pode acabar com a morte. O dinheiro não pode terminar com a morte. Nenhuma organização, por mais poderosa que haja neste mundo, pode dizer a morte acabou. É por isso que é indispensável cada um estar preparado para o dia da sua morte. Em terceiro lugar, a Bíblia diz-nos que vamos para um lugar. A certeza da morte, preparar-se para essa realidade incontornável, e a palavra de Deus diz: depois da morte, vamos para um lugar. E Jesus disse isso mesmo em Lucas 16, 22 e 23. Naquela história do rico e de Lázaro. Então esta é outra realidade acerca da morte. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, então depois disso, outra realidade. Vejam a clareza da palavra de Deus. Neste texto de Lucas 16, 22 e 23, vemos como aqui está marcada a separação entre a morte do corpo e a existência da alma. No versículo 22 diz que morreu também o rico e foi sepultado. Mas depois no verso seguinte diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então vejam aqui a clareza e a simplicidade da palavra de Deus. Vejam, diz que ele morreu, o rico morreu. Não diz, ele morreu de doença, morreu de acidente. Morreu. E a seguir aconteceu o que acontece com qualquer pessoa. O que é que acontece? Morreu, foi sepultado. Essa é a realidade que nos acontece. Enterraram o seu corpo. Olha, mas é que, apesar de ele morrer e de ser sepultado, ele continua presente no versículo seguinte. Diz que, no instante a seguir à sua morte, ele ergueu os seus olhos no inferno. Apesar do seu corpo ter sido enterrado na terra, continua a sua existência, não mais na terra, mas noutro lugar. E no caso dele, no inferno, onde ele ergueu os seus olhos. Ergue os seus olhos e ele toma conhecimento de outra realidade tremenda. Ele morre neste mundo, mas de imediato está no outro mundo. E lá, conscientemente, ele olha à sua volta, olha para cima e vê e toma nota do lugar onde ele se encontra.
Toma consciência que afinal era verdade, tudo aquilo que eu ouvi na minha vida sobre Deus é verdade. Sob céu, ele viu Lázaro no seio de Abraão. É verdade. Sob o inferno, afinal é verdade. Ergueu os olhos. Que horror, que choque afligiu a sua alma. Ele podia ter sido um ateu a sua vida inteira, um agnóstico. Podia ter sido um religioso. Podia ter sido uma boa pessoa. Podia ter feito bem a imensas pessoas. Ser eticamente uma pessoa correta, cheia de boas obras, ajudava o mundo inteiro. Mas a verdade é que agora ele ergue os seus olhos e à volta dele é só dor e condenação eternas. E não há ali ninguém para o ajudar. Não há ali ninguém para o consolar. Não há ali ninguém para o apoiar. Ele ergue os seus olhos no inferno. E o choque é a pessoa pensar, de facto, mas afinal tudo termina no dia da morte. Tudo acaba. O horror é ouvirmos constantemente alguém dizer, quando se morre, paz à sua alma. Descansa em paz. É isso que se diz, não é? Finalmente foi descansar. E isso é o maior engano de sempre, como nós vemos aqui na palavra de Deus. A verdade, o alerta de Deus é: vamos todos morrer. E depois da morte vamos para um lugar: céu ou inferno. Como nós vemos aqui nestes simples 2 versículos. Quarto lugar, a pessoa que nos pode ajudar. Qual é a pessoa que nos pode ajudar? Só há uma pessoa que nos pode livrar do inferno. Só há uma pessoa que nos pode levar para o céu. Não confies num crente. Não confies no pastor mais santo, melhor que tu possas ter ou conhecer, mais fervoroso que possas conhecer. Não. Confia apenas num homem. Confia apenas em Jesus Cristo. Coloca em Jesus a tua esperança, a tua confiança, a tua fé. Só Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. O nosso futuro está em Jesus, o Filho de Deus. O nosso futuro não depende de uma religião, não depende de nenhum homem, de nenhum sistema, de nenhuma ética. O nosso futuro está nas mãos do homem Deus, que é Jesus Cristo. Só Jesus é o Salvador do mundo. E quando chegar a minha hora, quando chegar a tua hora de partir deste mundo, não interessa mais nada a não ser um homem, que é Jesus. Homem, Deus, que esteve aqui entre nós. Só Ele conta para a salvação. Só Jesus salva. A melhor pessoa do mundo vai para o inferno. E as pessoas acham que não. A melhor pessoa do mundo vai para o inferno. Reis vão para o inferno. Rainhas, presidentes, pregadores, papas, atletas, músicos, evangelistas, o mais rico, o mais pobre vai para o inferno. Escritores famosos, autores, juízes do Supremo Tribunal vão para o inferno. Deputados, ditadores, assassinos, ateus, agnósticos vão para o inferno. Porquê? Só porque não creram em Jesus. Rejeitaram Jesus Cristo. Não vão para o inferno porque são reis. Não vão para o inferno porque são isto ou aquilo. Vão para o inferno porque rejeitaram Jesus na sua vida. Esse é o único motivo. Porque reis vão para o céu. Presidentes vão para o céu. Todos os que crerem e confiarem em Jesus vão para o céu. Porque é que ao morrerem vão para o inferno? Porque não creram e rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E depois de partir, aquele homem, diz que morreu, foi sepultado, e no instante a seguir ergueu os seus olhos no inferno. Depois aí, não há nada mais
que Ele possa fazer. Nada mais. As esperanças existem apenas na terra, não depois de morrer. É por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus 10:31: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, depois de nós partirmos deste mundo. Esta é a garantia da palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus já existia antes de tu nasceres. A palavra de Deus já existia antes de nós existirmos. E essa palavra de Deus, que é a verdade, ela revela-nos a verdade acerca da nossa vida aqui e no futuro. A palavra de Deus diz-nos aquilo que nós temos de fazer e em quem temos de crer para a vida eterna. Em quinto e último lugar, a cruz de Jesus. A cruz de Cristo. Jesus veio do céu à terra. O Filho de Deus encarnou e viveu neste mundo. E Ele suportou sobre si mesmo o horror do sofrimento e da morte na cruz, para nos livrar do horror e do sofrimento do inferno. Jesus pagou a culpa do nosso pecado para nos livrar da condenação ao inferno. Deus fez cair sobre Jesus a nossa culpa. Escutem o que é que diz Isaías 53, versículos 4 até 6, que fala sobre aquilo que Deus fez em Jesus. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores se levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Lá naquela cruz, Deus estava a ferir o seu Filho em nosso lugar. E oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que nos traz a salvação, a reconciliação com Deus, estava sobre Ele. Jesus foi castigado para nós termos paz com Deus. Pelas suas pisaduras, pela sua cruz, fomos sarados, perdoados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Lá naquela cruz, Jesus estava a levar sobre si mesmo o pecado do mundo inteiro. Escutem Atos 4:12, que nos fala que Jesus é a única pessoa que nos pode ajudar para podermos ter vida eterna. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro. Nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, nada, nenhum sistema, nenhuma religião, nada que nos possa salvar, a não ser a pessoa de Jesus. Em conclusão, o que fazer então para termos vida eterna com Deus no céu? A palavra de Deus dá-nos esta realidade, a certeza inquestionável da morte. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, certeza da morte. Deus diz-nos que nos devemos preparar para o dia da nossa morte. Depois da morte vamos para um lugar, céu ou inferno. Só há um que nos pode ajudar a ter vida eterna, é Jesus, como nós vimos. O que fazer para ter vida eterna com Deus no céu? Para que quando morrermos e erguermos os nossos olhos, virmos à nossa volta a bem-aventurança do céu, a luz, o nosso Deus, os seus santos anjos, todos os salvos. E não erguer os olhos em tormentos, num lugar de condenação eterna. Deus não quer isso. Deus quer salvar qualquer pessoa deste mundo. E aquela pessoa que eu falei no início, partiu a semana que passou, ela conheceu o Salvador. O que fazer? Crer e confiar e aceitar unicamente Jesus como nosso Salvador. É isso. É preciso haver em nós o arrependimento, esta mudança de mente em relação a Deus.
João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, todos quantos recebem Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando tu és filho de Deus, nada mais pode acabar com essa verdade. Nada mais. Quando creres em Jesus, és feito filho de Deus. Isso vai durar para sempre. Quando isso é feito em verdade. E depois, termino lendo Romanos 10, versículos 8 a 11. Romanos 10. Diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Que neste novo ano 2023 possa ser o ano em que aqueles que têm ouvido a palavra de Deus não deixem passar mais tempo, mas rapidamente tomem a decisão de receber Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador, confessá-lo com a sua boca e crer nele como o único Salvador. Porque a morte pode vir ainda neste dia que está quase a terminar. Amanhã. Pode vir em qualquer altura. A morte é certa. Nada a pode impedir. E cada pessoa deve preparar-se para ela. Depois da morte vamos para um lugar. E a única pessoa que nos pode dar a salvação eterna é Jesus. Porque Ele pagou na cruz a culpa do nosso pecado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém.